Porque nós pensamos que tudo que a gente faz para os nossos filhos está bom. Mas os nossos pais não construíram nós com caráter, com dignidade, e não ficou bom, ficou muito bom. Nós somos o que somos pelos tapas que ganhamos na rosca do vidro, pelos chutes na bunda, pela cintada, pela varinha que vinha subiando. Isso foi. Hoje não. Hoje o reizinho não pode padecer nada. A rainha, já imaginou, cara? Tá numa festa. É assim. E cada dia vai ser mais. Eu já acho que as escolas é um abuso. Eu já falo mesmo. Vai ter formatura. Ninguém tem formatura no pré. Ninguém tem formatura no quarto ano. Ninguém tem formatura no segundo, no primeiro grau. Mas nós temos aqui no PEP, lógico, não somos todos. Ali é hora de arrebanhar. Não é a formatura em si, é o Deus que nos proporcionou isso. Mas aí fora, é nada. Qual que é o conceito que nós temos, não de formatura, mas de segundo grau? Em vez de formar segundo grau, cara, o cara paga lá 20 mil para o filho, para a filha, para a formatura de segundo grau. Formatura no meu tempo, quando o cara chegava no nível de ser um profissional. Aí ele se formou para a vida. Inocêncio I, ele terminou de governar a igreja em 417. Governar porque nessa época ainda não havia a instituição do papado dentro da igreja católica apostólica romana. Mas ele preparou, e em 1431 se constituiu em concílio a devoção a Maria. E às vezes os católicos perguntam: por que nós somos tão intransigentes? Por que nós não respeitamos essa condição divina de Maria? Porque ela não é divina, simplesmente por causa disso. Foi os homens que a colocaram num patamar. E por que Inocêncio I tem essa ideia tão brilhante? Irmãos, a igreja se expandiu naquele tempo. E chegou um momento que ela não conseguia mais manter a clareza do evangelho. Por quê? Porque os povos bárbaros, os povos pagãos, eles tinham desde Éfeso, se nós olharmos, a grande deusa Diana. Era a deusa que manifestava essa ideia que também tinha vindo no tripé de Alexandre o Grande, porque onde ele ia, ele assim colocava o seu poderio, ele colocava uma biblioteca, e ele colocava a manifestação dos deuses gregos. Ele tinha isso como uma convicção cultural. E os anos se passaram, e os romanos conquistaram em cima do que os gregos assim tinham realizado. Eles não deixaram para trás o tripé de Alexandre. Continuaram importando os mesmos deuses, apenas mudando de nome. Inocêncio vê que a igreja começa a se fragilizar, não há mais perseguição. 100 e poucos anos depois, sem perseguição, o que aconteceu com a igreja? A igreja começou a andar já tropicando no seco, já escorregando em terra firme. Não tinha mais preocupação, não tinha mais nada. A Bíblia estava ali, os concílios tinham depurado a palavra, mas os pagãos continuavam cristianizados dentro desse romanismo, com as mesmas práticas. E quais eram as práticas romanas, pagãs? O culto à divindade feminina. E o cristianismo enaltecia um pai e enaltecia agora o seu filho. Mas os povos não davam muita importância, porque a sua cultura de
centenas de anos era mulher. E então, Inocêncio I prepara toda a sua ação e então eleva Maria a corredentora com Cristo. Ela se torna então a pura que gera Deus. Nem tiraram isso. Indo contra próprias escrituras sagradas, que não há um justo, nenhum sequer, testemunhando apenas as escrituras que Jesus, na sua boca não houve dolo e sobre si nenhum pecado cometeu durante toda a sua vida. Não há um versículo na palavra de Deus que fale que Maria agiu dessa forma. Não há em nenhum momento um entendimento para isso. Então, nessa época, a igreja taxou como luxúria o relacionamento sexual entre marido e mulher. Dentro do casamento, o sexo se tornou uma coisa suja. A pureza era só se não tivesse contaminação de homem com mulher. Onde é que está isso na Bíblia? Se Deus mandou o homem e a mulher sapecar a boneca para crescer e multiplicar. Diz que não é para parar, não, é para encher a terra, povoe. Aí os homens criaram uma condição vinda dentro aquele conceito que tinha romano de idolatria. Quem? Mulheres que se ataviavam de azul, conhecidas como as virgens do céu, dentro da cultura romana. E as que se vestiam de branco, essas possuíam a sua cabeça raspada. E elas então, dentro dos ritos de culto, deitavam com todos os homens que ali passavam, porque quando eles tinham relacionamento sexual com estas mulheres, eles então alcançavam a pureza. As outras, virgens, ninguém pode tocar. As outras, vamos deitar o foguete, porque tem que ser companheira da sociedade. Mulheres bonitas. Esse era o culto pagão da época. E a Igreja Católica então abomina esse relacionamento que a palavra condena pelos escritos do Velho e do Novo Testamento, a prostituição, essa condição, e exalta então as rainhas do céu. Mas aí não podia, são muitas virgens dedicadas a Apolo, deus grego. Então o que fizeram? Elevaram Maria a rainha do céu. Não perdeu o rebanho. Irmãos, não estou falando mal, porque a própria palavra diz que a Bíblia assim afirma que Maria foi uma mulher envolvida pelo poder de Deus, porque Deus achou nela graça para que ela pudesse oferecer o seu ventre para gerar o autor da vida, mas ela era uma pessoa comum. E então como que a igreja ia sustentar isso? Pegaram então a condição judaica e disseram então que primos, irmãos, primos e parentes é a mesma palavra, porque eles descendem do mesmo clã, da mesma tribo. E é assim o hebraico. Mas esqueceram que o Novo Testamento não é escrito em hebraico, é escrito em grego. E o grego, primo é primo, irmão é irmão, parente é parente. Construíram uma teologia fragilizada para não perder as pessoas. E a gente olha assim e vê no nosso país, 2018, dia 8 hoje, que eu já não consigo mais ver o calendário, dia 8. Quantos devotos de Maria existem na nossa terra? E Maria aparece, Nossa Senhora Aparecida, de azul, igual as virgens de lá. É a Santa Virgem que casou com José, e José ficou só no, que nem o Flamengo, só no cheirinho.
Não viu nada. Onde é que essa teologia ia dar? Ora, José, diz Mateus, que ele esperou até ela conceber Jesus. Ele nasceu, José purificou ela, no 8º dia já estava levando ela e o filho para circuncidar. E amanhã para purificar, purifica ela aí das suas imundícias. Que daqui 50 dias, Maria vai ver o céu. Veja o que nós vamos colocando, gente, presta atenção, é cultura sobre cultura. E a gente pensa, não, isso era coisa do povo atrasado, isso é coisa do povo adiantado, isso é coisa de gente. Foi entrando e até hoje está aí. Continua a mesma devoção que os gregos 400 anos antes de Cristo faziam, nós 2018 anos depois de Cristo continuamos fazendo. É a mesma coisa. Os mesmos princípios. Veja bem, no grego, primos é anépsios. Olha só, parente, sugenes. Tem um vínculo. E nascidos do mesmo ventre, que é o que a Bíblia fala em Mateus 13:55, 12:46, Lucas 8:19 e João 7, de 1 a 10, quando fala que Maria ia atrás de Jesus com os irmãos de Jesus. A Bíblia fala adelphos, que é nascidos do mesmo ventre. Não deixou nenhum erro. E Maria, quando vai levar para apresentar, apresenta Jesus no texto sagrado, em Mateus 1:25, prototocos, que é o quê? Primogênito, primeiro de muitos. João 3,16, a visão de Deus com seu filho, ele chama o seu filho de unigênito, é um só. E aí lá em João 3,16 está monogênes, é um só. Ele poderia, se fosse filho único, também ser chamado de monogênito, mas não, ele está chamado de primogênito. Simples, é só ler Bíblia. Mas o mundo quer ler Bíblia, quer saber da verdade. Está sendo gravado isso, se botar você, vamos mostrar para um católico, vou mostrar para um isso, vou mostrar para aquilo, vou mostrar para o espírito, vou mostrar para as pessoas se ofendem, porque a gente está mexendo no café deles. Eu não estou falando nada de fé aqui, é que eu estou contando história. Se você entrar aí na internet e ver uma Barça, você vai ver essa história que eu estou contando. Agora, por que nós chegamos a esse ponto? É porque a Bíblia diz que nos últimos dias a divindade da mulher, ela sofreria um baque. E entraria uma nova divindade que nós temos visto. E isso tem entrado dentro da igreja. Você sabe qual é a nova divindade que está aí no lugar? Os filhos. Os filhos agora são a divindade no lugar das mães. Os filhos agora estão levando os pais a um fracasso temerário de medicação, de dificuldades, porque sofrem os pais absurdamente por causa de filhos. Se morrer um filho mesmo, morre o pai junto. Isso é idolatria, meu irmão. Pastor, mas eu amo meu filho. O ciclo natural é o filho enterrar o pai e a mãe. Mas tem desgraça que acontece. Nós temos uma cabecinha que a cultura está preparando nós, e nós continuamos batendo palma, e entrou dentro da igreja, e nós gostamos de sentar o pau na Maria, mas nós estamos idolatrando os nossos filhos como nunca foi feito isso antes, na história da igreja. Filho tinha o seu lugar dentro de casa, obediência. Quando era pequeno não sentava na mesa, todo mundo comia, se sobrasse eu ganhava a asa da galinha. É bom, uma delícia comer, mas é que sobrava. Hoje, filhinho, o que você quer comer?
E pensa, não tem nada de bom. Você é do tempo que você podia abrir a geladeira? Você podia? Chegou uma Consul amarelinha, naquela época era assim, amarela, azul, e vermelha, aquela... Meus amigos, tu chegava na cozinha, todo mundo... Tem geladeira, como é que ia esconder aquilo? A cor berrante, rapaz. E a mãe diz, aqui tem geladeira. Não quero ninguém mexendo na geladeira. Tu passava perto daquilo assim. Quando ela abria a geladeira, nós botava a cabeça para ver o que tem dentro da geladeira. Ninguém mexe. Hoje, filho abre a geladeira, olha, a geladeira está caindo. Ele abre e cai 3 ovos no chão. Está entupida de coisa. E ele vira de costas, não tem nada para comer. Irmãos, frango assado era só no domingo. É ou não é? Semana para comer uma carne, cara, era moída, 2 colheres e bastante caldo. Fazia uma polenta desse tamanho, largava queijo, que era à vontade, e aquela 2 colheres, né? E tu ficava comendo a polenta por baixo, por terminar com o caldinho. Hoje o cara põe a polenta dentro do caldo, e ele diz, não tá bom, vá se lascar, rapaz. Nós endeusamos os nossos filhos e precisamos nos arrepender desse grande pecado que temos feito dentro das nossas igrejas, dentro da nossa nação. Nós temos que ter consciência de que Deus quer nós no reino de Deus servindo a Ele, e não escravos dos nossos filhos, e não escravo das paixões que estão aí, não escravo dos prazeres que eles querem, que nada está bom. Perde tempo com o filho, dá um sapato para ele esse mês que vem ele quer outro. No outro mês quer outro. Rapaz, o que é outro, homem do céu? A gente ia comprar sapato. O que a mãe dizia? Escolhe um. Aí tu olhava, né? Na época, olímpicos, rainha. E ela, não, aqui não, é lá. Aí tu olhava lá, que chute, bamba. Tu nem questionava, tu já entrava assim no lugar para comprar o negócio. Não é? Mas eu gostei tanto daquele. Rapaz, tu ia ver as estrelas do rainha na hora. Elas apareciam na hora. Era só uma bordoada de cima para baixo. Pum! É ali. Bota aí, o que servir está dentro. E tu tinha que andar o ano inteiro com aquele negócio, cara. Dedão meu, uma cabeça de tartaruga desse tamanho. Pé chato. Eu andava com aquele negócio, comia a parte de dentro do sapato. Aí eu tinha que andar assim, para gastar o outro lado agora. Aí o sapato ficava um V, assim, gasto desse lado, gasto do outro. Aí andava, tem que gastar por igual. Que bênção, quando a Samela inventou o tal do Bulldog, lá nos anos 80, o cara comprava com um salto desse tamanho. Eu comprava daqui, durava 5 anos aquele negócio. Não desgastava, as batatas da perna minha era tudo delineada, só para levantar aquele negócio, era uma beleza. Parecia um astronauta, pesava 10 quilos aquela coisa nos pés. Vocês estão lembrados, né? Molecada não ri, porque nem sabe o que acontecia. Hoje tem ar, tem vento, tem gel, tem tudo dentro do tênis, cara. Tem mais gel no meu tênis que eu botei no meu cabelo a vida toda. A realidade, irmãos, é que nós perdemos a consciência da profundidade desse evangelho. É bom a gente ver o caminho que a Igreja Católica Romana assim fez com Maria. A gente vê, está tão claro, pastor. Mas quando a gente começa a tocar na nossa ferida, a gente vê que não está tão claro assim. Que a gente precisa ser transformado, que a gente precisa confiar mais em Deus e não na força do nosso braço, que a gente precisa diminuir,
que a gente precisa fazer os nossos filhos entender mais, ainda que custe 1000 palavras de nossa boca. Não podemos se entregar. E como sempre, nós apanhamos do mundo que já está ensinando para a igreja. Quantos aí estão com os filhos dormindo no colo, hein? Chuta ele para fora da cama, bota a mulher na parede e espreme ela. Seriedade é muito duro quando a gente tem que ver o mundo ensinar a gente. É paulada. Teve um psicoterapeuta que está atendendo gente, o beabá. Criando filhos para você ser feliz, não ele. É ele que é o pobre coitado. Você está sendo feliz criando ele desse jeito. Mas ele está virando uma desgraça social. Isso é uma pandemia no nosso país. Dentro da igreja, em qualquer lugar, virou uma loucura. Ninguém segura mais. Quer trazer, que nem disse ele, para a professora cuidar de 30 dentro de uma sala de aula, que ele em casa com a mulher não consegue. Nós temos destruído a nossa fé e conduta de razão. Nós precisamos aprender a lidar com isso. E você pensa que eu estou brincando quando eu falei que nos últimos dias era isso? Você vai ver o que Paulo está dizendo. E vai colocar bem a estrutura dessa condição. Porque nós pensamos que tudo que a gente faz para os nossos filhos está bom. Mas os nossos pais não construíram nós com caráter, com dignidade, e não ficou bom, ficou muito bom. Nós somos o que somos pelos tapas que ganhamos na rosca do vidro, pelos chutes na bunda, pela cintada, pela varinha que vinha subiando. Isso foi. Hoje não. Hoje o reizinho não pode padecer nada. A rainha já imaginou, cara. Tá numa festa. É assim. E cada dia vai ser mais. Eu já acho que as escolas é um abuso. Eu já falo mesmo. Vai ter formatura. Ninguém tem formatura no pré. Ninguém tem formatura no 4º ano. Ninguém tem formatura no 2º, no 1º grau. Mas nós temos aqui no PEP, lógico, não somos todos. Ali é hora de arrebanhar. Não é a formatura em si, é o Deus que nos proporcionou isso. Mas aí fora é nada. Qual que é o conceito que nós temos, não de formatura, mas de 2º grau? Em vez de formar 2º grau, cara, o cara paga lá 20 mil para o filho, para a filha, para a formatura de 2º grau. Formatura no meu tempo, quando o cara chegava no nível de ser um profissional. Aí ele se formou para a vida. Né? No tempo da minha mãe, a formatura era no 1º grau. Porque o 1º grau era o máximo. Quando eu era adolescente, era o colégio lá, o Santa Clara, no Urubici, formava na magistério, as professoras. Tinha formatura, claro, elas que iam ensinar o restante do povo. Hoje não, hoje é 3º. Não, mas é uma mistureba desgraçada que virou uma confusão que ninguém se acha. E nós, igreja, no pacote do negócio. Você não quer obedecer à Bíblia, querido? Saiba, o teu filho vai te enquadrar. Assim como o meu tem me enquadrado. Vai te enquadrar. E depois que tiver ele drogado, prostituído, abandonado, largado em tudo, aí nós vamos correr atrás do prejuízo. Não, é você que vai ter que correr atrás do prejuízo. Ele já se danou. O cara que começou com um pouquinho, se lascou, cara.
O cara vai lá, vê aí os motoristas, quanto estão perdendo a carteira. O cara cheira um crack, uma cocaína, vai lá, quase um ano depois, se tirar um fio de cabelo, está lá dizendo que ele é podre e que não serve para dirigir. Tem uma pressão, tecnologia, tudo. Cuidado. Nós, como pais, temos sido deficitários na vida dos nossos filhos, impregnando um culto de adoração, de veneração pelos filhos. Os filhos precisam ter responsabilidades dentro de cada etapa de suas idades. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3. E você que pensa que ele não está falando para criança, nós vamos chegar ali, eu vou mostrar para você. Ele começa com os adultos e vai diminuindo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo 1, diz assim o texto sagrado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto. Paulo está dizendo, Timóteo, presta atenção. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando que ele está se referindo? É isso aí, meu filho, nos últimos dias. Pois os homens serão egoístas. Será que eles aprenderam aonde isso? Avarentos, jactanciosos, conversadores, propalador, contador de história. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Irreverência hoje no meio da nossa turma, ninguém sabe o que é. Pega um adolescente e fala, o que é reverência? Ele não sabe. Reverência para nós, nos anos 80, era escutar Madonna. Porque se a gente escutasse, a mãe já vinha correndo, o que está colocando aí dentro de casa? Não, caiu aí, coisa aí. Bota aí o Arautos do Rei. Mãe, aí tu botava lá. A mãe saía parecia que adivinhava. Quem que mexeu aqui no som? Ninguém sabe o que é reverência. Tem que ensinar. Desafeiçoados, não gostam de si. Se existe uma geração, irmãos, linda, é a geração que está aí. A gente não vê mais menino e menina feia. Implacáveis. Reimento, bate o pé. Caluniadores, falam mal do pai, da mãe, da avó, do gato, do cachorro, tudo está ruim. Cuidado com a calúnia, é quando envolve outro. Sem domínio de si, terrível. Cruéis, inimigos do bem. Traidores, atrevidos, enfatuados. O que ele acabou de falar? A criança é bombardeada com tablet, com tudo que é porcaria. O coitado não tem, ele não tem tempo para respirar. E aí se torna enfatuado. Eu gostava da mãe. Tu ficava meio devagar dentro de casa, meio songão, lá pelos meus 12, 13. Tá sem fazer nada, é, malandro? Tá? Meu Deus, já me viu aqui, não tinha nem 5, cara. Vai varrer lá na rua, o terreiro. Enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É ou não é a geração de hoje? Filho. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. O que a Bíblia diz que é para fazer? Se não tem acerto, você está criando o seu filho para o inferno. É isso que a Bíblia está dizendo. Está gerando uma condição. Meu filho não gosta desse grupo. Não, eu boto no outro. Aí não gosta desse grupo. Aí bota no outro. Aí ele não gosta desse grupo. Bota no outro. Vai pro diabo te carrega. Esse piá não se dá com ninguém. Essa menina não dá com nada. No nosso tempo a mãe dizia o quê? Vai para a igreja. Acabou.
Eu nasci lá cristão. Vai para a igreja. Pronto, cara, botava a Bíblia debaixo do braço e tu ia para onde? Ah, se tu errasse o caminho da igreja, a mãe te pegava na esquina, te atropelava. A Carmelita com quase nos 80 de bicicleta ainda atropela a gente no Urubici, ó. Imagina ela com 20, 30 anos. Precisamos acordar, irmãos. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Esse é o final dos tempos, irmãos. Aprende, está na igreja, mas não consegue botar em prática. E do modo porque Janes e Jambres, os magos do Egito, que Moisés fazia o bordão, o cajado jogava no chão, virava em cobra, vinha Jambres e batia e virava também. A Bíblia diz que eles resistiram Moisés. Oi. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Irmãos, Janes e Jambres eram considerados feiticeiros. Você está criando criança feiticeira, maquinadora de males. Porque se isso fosse bom, o final não seria uma construção depressiva, drogada. O cara seria o quê? Seria o virtuoso da situação. Seria um homem íntegro. Não, o final dele é uma desgraça para ele mesmo. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles de Janes e Jambres. Quando Deus os destroçou, porque a serpente de Moisés engolia deles, revelava a fraqueza. Eles podiam fazer a mesma coisa, mas Deus se mostrava triunfante. Até que chegou a quarta praga para frente, eles não conseguem mais fazer. E aí eles confessam, realmente, isso é Deus que faz. 10. Tu, porém, tens seguido, olha lá, irmãos. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes, é na infância, ele já sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Preciso pregar mais alguma coisa? Cuidado com a idolatria que tem destruído nossas casas. Quem sabe essa noite o Senhor vai remover a idolatria dos nossos lares, vai tirar a vergonha de nós, vai botar os nossos filhos realmente em uma condição de sujeição, de graça, conhecendo as coisas de Deus, sabendo dos seus limites, sabendo entender os propósitos e graça que Deus tem para nós. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Isso que foi ensinado hoje. Tenho absoluta certeza.
que eu não poderia trazer isso se não fosse o Senhor. Mas Ele está abrindo os nossos olhos para os últimos dias. E nós estamos vendo uma sociedade violenta, atrevida, irreverente, desgostosa, com aparência de bondade. Tudo é, você já viu? Não posso falar o que eu penso, porque é politicamente correto. Aí ninguém fala a verdade para o outro crescer, porque ele não pode ser frustrado. Vai lá no gabinete para tu ouvir se não vai ouvir as verdades. Ou anda aí perto comigo aí para ver se já não escuta a verdade. E tem gente que anda com a cara virada comigo. Pode virar até do avesso, mas se tiver na linha o pau vai pegar. Por quê? Porque eu estou pouco me lixando para você. Eu sei o que pesa sobre os meus ombros e sei qual a responsabilidade por estar aqui. Não estou brincando de ser pastor, meus irmãos. Eu não estou brincando de levar um rebanho para ser conhecido em qualquer lugar como uma igrejinha legal. Eu quero que se manifeste a inspiração de Deus, o ensino que vem pelas Escrituras, a repreensão que coloca a gente em correção e nos educa na justiça, a fim de que, como homens de Deus, estejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Essa é a verdade do Evangelho. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até